Bom, deixa eu soltar meu tempo aqui. Obrigado, Luísa. Obrigado pelas palavras carinhosas aí. Fico muito honrado e quase me emocionei aqui, segurei mesmo, né, pela delicadeza com que não só você, mas toda a academia tem me tratado aí nas últimas semanas, né? Uma satisfação realmente enorme. Estendo aqui, então, né, os meus cumprimentos, a minha saudação a todos os acadêmicos e as acadêmicas, né, dessa parte tão importante da nossa cidade, em especial a presidente, né, a Neuza, né, que também tem me tratado com uma delicadeza que eu realmente não mereço, mas aceito de muito bom grado. Cumprimento todo mundo da mesa, né, a Lúcia, que falou anteriormente a respeito do Memórias do Subsolo, que é uma obra que eu guardo no coração desde a graduação, quando eu analisei. Cumprimento também a Palina, ou Palina, Dubrovna. Eu estou na Nova Rússia, ela está lá na Rússia. A questão é, como a Luísa falou, só são 12 mil quilômetros, é logo ali, como diz o outro, né? Então, acho que feito, né, os cumprimentos, cumprimento também o pessoal que está assistindo ali, eu convidei bastante gente, espero que estejam aí. Diego, Preparei um... Oi. Diego, posso te interromper bem rapidinho só para dar um recado aqui, já que a gente está nessa plataforma online. Pessoal que puder compartilhar a live, né? A gente está aqui com 58 pessoas assistindo, maravilha. Mas se vocês puderem compartilhar, fazer com que essa live chegue a mais pessoas, fiquem à vontade, a gente agradece de coração. Pode seguir lá, Diego. Beleza, vou descontar esse tempo aqui, que 20 minutos já é pouco. Inclusive, estava comentando um pouquinho antes do início ali, né? Eu preparei bastante coisa e eu já tenho interesse em participar do próximo jubileu, dos 250 anos do Dostoiévski. Eu espero reencontrar bastante gente também lá, para continuar essa conversa nossa. Bom, a minha fala, pessoal, eu vou dividir em duas partes. Uma primeira parte usando um pouquinho mais do meu terreno mais conhecido, a crítica literária, que é de onde eu saio, né, do curso de letras, como a Luísa me apresentou ali, eu agradeço novamente pela gentileza, me baseando especialmente em Bakhtin, que é um filósofo, crítico literário com o qual trabalhei bastante, que me ajudou bastante a compreender certas inquietudes que eu tinha com relação à obra do Dostoiévski. Por outro lado, também me aproveito, né, da minha outra formação em filosofia para complementar algo que o próprio Bakhtin levanta, e aí me aventuro, e aí com mais comedimento, um pouquinho na teologia, para estabelecer uma ponte aqui dialógica, né, a respeito do conceito de polifonia, que é um conceito bem conhecido do Bakhtin, e daí na segunda parte da minha fala exemplificar tudo isso analisando brevemente o episódio do Grande Inquisidor, que está lá na primeira parte, no primeiro volume dos Irmãos Karamazov, né? Então esse é o plano, só para eu me organizar aqui, eu estou com o cronômetro ligado, vou tentar cumprir aqui dentro estritamente dos 20 minutos para que a gente tenha uma organização aqui da nossa mesa, né? Eu começo aqui fazendo uma citação. Primeiro eu me lembro, né, o Otto Maria Carpo, que é santo da minha devoção, um dos poucos ensaios, inclusive, que ele fez, que ele escreveu a respeito do Dostoiévski, ele vai dizer que tudo aquilo que é pré-dostoiévskiano é pré-histórico, e tudo aquilo que vem depois de Dostoiévski recebe a marca, a influência de Dostoiévski. Isso resulta muito verdadeiro, né, quando você analisa de fato, né, especialmente os romances antes de Dostoiévski e depois, é muito difícil mesmo julgá-los, né, como que uma covardia mesmo, justamente por uma certa técnica que ele utiliza, que passa muito, inclusive, pelo que a Lúcia também relatou para nós anteriormente aqui, essas várias camadas da consciência de um personagem torturado, como é aquele sem nome do Memórias do Subsolo, mas que nos Irmãos Karamazov parece atingir o limite mesmo, né, o paroxismo. E é sobre isso que eu gostaria de comentar, citando, eu peço licença de vocês para citar aqui um trecho de um ensaio de um escritor que eu gosto bastante também, que se chama David Foster Wallace. Ele escreve uma resenha que ficou famosa sobre um livro que a Lúcia também citou, que é a biografia que o Joseph Frank faz do Dostoiévski, que ficou famosa, primeiro em 5 volumes e recentemente aqui no Brasil num volume único.
o Foster Wallace escreve uma resenha sobre esse livro, e ele diz em determinado momento o seguinte: Dostoiévski parece ser o primeiro narrador que entende a profundidade com que algumas pessoas amam seu sofrimento, a forma com que o usam e dependem dele. Nietzsche colherá essa intuição de Dostoiévski e a converterá numa pedra angular de seu ataque devastador ao cristianismo, o que resulta irônico. Em nossa cultura de ateísmo ilustrado, somos em grande medida filhos de Nietzsche, herdeiros ideológicos dele, e sem Dostoiévski não haveria existido Nietzsche. E, no entanto, Dostoiévski se conta entre os escritores mais profundamente religiosos. Isso sempre me inquietou, né? O modo como a obra de Dostoiévski era capaz de suscitar seres tão opostos, né, no plano da filosofia, no plano das ideias, isso tudo dentro de um romance. Que técnica é essa que é capaz, né, de um ateu ler Crime e Castigo ou ler Irmãos Karamazov e sair de lá satisfeito, e ao mesmo tempo um sujeito extremamente religioso ler as mesmas obras e também sair satisfeito? Tá? Bakhtin, né, o grande filósofo da linguagem, escreveu lá pela primeira vez em 1929, e depois, nos anos 60, ele vai falecer em 1975, um livro chamado Problemas da Poética de Dostoiévski, que é quando ele lança o conceito de polifonia, conceito que ele empresta só como metáfora mesmo da teoria musical. Muitos dizem que ele não é muito hábil com a teoria musical, eu muito menos, não vou tentar explicar a polifonia na teoria musical, me aproveite simplesmente da conceituação bakhtiniana, que, inclusive, no seu próprio livro não é feita claramente. Mas o que ele quer dizer com polifonia? Ele explora o conceito de polifonia para dizer que Dostoiévski cria personagens suficientemente inacabados a ponto de todos eles, ou a imensa maioria dos que compõem as grandes discussões, as ideias dentro de cada romance isoladamente, que esses grandes personagens possuem ideias tão bem construídas que elas são equipolentes, ou seja, elas têm forças equivalentes. Isso é impressionante realmente. Se nós analisarmos, e o Bakhtin vai dizer, Dostoiévski é o criador do romance polifônico. Até que se diga o contrário, então, é um mecanismo crítico, uma ferramenta, melhor dizendo, crítica, que Bakhtin desenvolve para interpretar este autor especificamente. Eu digo isso, porque durante muito tempo esse conceito foi utilizado à revelia, de modo arbitrário, a todas as obras, de todas as épocas, enfim, mas essa é uma outra conversa. O conceito de polifonia, então, serve para dizer, para nos ajudar a compreender melhor essa dinâmica de personagens que, por exemplo, um herói sem nome, um anti-herói sem nome como o do Memórias de Subsolo, é capaz de evocar vozes de todos os lados, desde um Kant até as vozes que nem ele mesmo reconhece dentro de si mais, porque já se perderam numa zona subconsciente. Por outro lado, em Irmãos Karamazov, a gente tem uma distribuição já na estrutura familiar dessas várias vozes, e me parece esse o grande desafio que o romance nos traz. Por um lado, então, temos essa conceituação, muito brevemente colocada aqui para dar conta do tempo. Por outro lado, existe um teólogo da ortodoxia russa chamado Paul Evdokimov, perdão se a pronúncia não foi das melhores, por enquanto é o que eu tenho. Ele desenvolve algo muito semelhante ao dizer da religiosidade de Dostoiévski, quando ele diz o seguinte: essa concepção religiosa, ele vai dizer, Dostoiévski é um pensador religioso, é um romancista religioso, mas é religioso não no sentido panfletário do termo, é religioso no sentido de um Ésquilo, por exemplo, em que você tem batalhas cósmicas, um drama pessoal é um drama cósmico, é um drama contra a própria existência, a condição humana em si. O Prometeu que está roubando o fogo dos deuses, desafiando, então, o próprio Criador. Esse sujeito, o Evdokimov, ele vai dizer o seguinte: nessa concepção religiosa dessa ortodoxia russa, e eu não vou me aventurar muito, porque não é a minha seara, ele vai dizer que nem Deus pode ser concebido e nem o próprio ser humano é cognoscível. Em nenhum dos lados o ser humano consegue captar o que as coisas são, seja no nível humano, seja no nível supra-humano, no caso de uma figura de um ser absoluto. Nesse sentido,
todo ser é inacabado. E todo ser, vai dizer este teólogo, que eu já citei 2 vezes. Quem é o ser humano? E aí nós temos uma antropologia dostoiévskiana. O ser humano é um animal visitado. Tá? É uma expressão que eu gosto bastante. Né? Nós temos várias definições de ser humano no Ocidente. Né? É o zoopolitikon, do Aristóteles, é o animal que ri, para o Platão, é o Spoldaios, mas nós temos essa. É um animal visitado por Deus, no caso. É um ser, então, que vive em desgraça, e a palavra desgraça é técnica aqui em teologia, ou seja, é aquele sujeito que é privado da graça, entendida aqui como favor imerecido vindo de Deus, e ele vive, ao mesmo tempo, num otimismo dentro dessa desgraça. É um otimismo em Deus, que é o único ser no qual pode haver liberdade, e agora nós já vamos entrando no episódio do Grande Inquisidor, exatamente no minuto que eu esperava que estivesse, para nós pensarmos aqui. O episódio do Grande Inquisidor está, então, no primeiro volume dos Irmãos Karamazov. Eu não vou entregar, tá, a história dos Irmãos Karamazov, porque eu espero que desta mesa redonda saiam futuros leitores, futuras leitoras, né, e eu não vou estragar, porque é uma obra suficientemente incrível, e eu não vou fazer isso. Né? Mas o Grande Inquisidor eu vou ter que entregar um pouquinho, mas são 20 páginas ali, que são tão famosas que chegam a ser vendidas, inclusive, separadamente. Né? São tão famosas essas páginas aqui. É um poema, mas, na verdade, é um conto, né, do Ivan Karamazov. Quem que é Ivan Karamazov? Na verdade, são 3 irmãos reconhecidos, né, e um 4º irmão bastardo no clã Karamazov. E o Ivan Karamazov é o sujeito mais inteligente, é o mais racional, e aqui eu remeto um pouco à fala da Lúcia, essa crítica que o Dostoiévski faz contra essa racionalidade. Parece que está um barulhinho de fundo em algum lugar, Newton, não sei. Estou com essa impressão. Ele guarda muito ranço contra essa racionalidade, e aí nós temos motivos teológicos para encontrar a resposta, né? Esse ranço contra o Ocidente, né, e ele localiza especialmente nessa parábola do Grande Inquisidor, especialmente nesse Ocidente cristão romano. Né? A Igreja Católica Romana é muito atacada por Dostoiévski, jornalista, e também por muitos personagens seus. Né? E aí é necessário, né, criar essa distinção aqui. Né? O Dostoiévski, jornalista, é uma coisa, você reconhece lá os valores, e os personagens, aí é outro mundo, porque entra justamente na dinâmica da polifonia. E aí, muitas vezes, a gente vê pessoas citando frases e, no final, Fyodor Dostoiévski, mas a verdade é Ivan Karamazov, né? Às vezes dizendo exatamente o contrário do que Dostoiévski pensaria, entende? Justamente porque é um autor polifônico, capaz, inclusive, de fazer aquilo que o René Girard diz num livro que a Lúcia vai adorar, que se chama A Crítica no Subsolo. Ele vai dizer que ele constrói uma arte potentemente ambígua, uma arte da tentação, uma arte tentadora, tentação no sentido diabólico do termo, né? Não no sentido sedutor, meramente do gozo, né, pessoal. E o que nós temos, então, nesse discurso do Ivan? O Ivan é um ateu ilustrado, bem ao gosto de um Voltaire, por exemplo, né? E a gente percebe, inclusive, as fontes, né, dessa interpretação da Inquisição espanhola, justamente por certos historiadores ilustrados ali, meio da vertente do Voltaire. Eu, por curiosidade, fui conferir, inclusive, no dicionário filosófico do Voltaire, o que ele dizia a respeito do verbete Inquisição, e ficou muito semelhante àquilo que o Ivan Karamazov traça aqui, que provavelmente, porque nós vemos isso no Dostoiévski jornalista, ele também, o autor, né, barbudo ali e tal, que morreu em 1881, ele também pensava algo muito semelhante nesse sentido, com relação aqui na comparação com o Ivan Karamazov, né? E ele está contando isso para o seu irmão, que é uma espécie de anjo, né, na obra, que é o Alyosha. O Alyosha é daqueles personagens, esse sim é um animal visitado, assim como a Sônia, do Crime e Castigo, assim como o Príncipe Mishkin, do Idiota, são personagens iluminados, parecem ser realmente anjos, mas não por isso sofrem menos. Tá? Eles estão no mundo polifônico, e esse mundo polifônico, interpretado teologicamente, ele é um mundo infernal, é um mundo em que todos estão tentando dar acabamento, finalização a quem nós somos, dizendo quem nós somos, encaixando a nossa
a nossa identidade, de fato, em seres reduzidos, unificados, e na verdade não somos todos fragmentados e fragmentários, tá? Justamente porque estamos padecendo. Eu gosto de um título de um livro daquele que é considerado o Dostoiévski francês, o Bernanos, Georges Bernanos. Ele tem um livro chamado Sob o Sol de Satã, e é exatamente essa imagem que nós vemos em Dostoiévski, em que a nossa consciência já é dominada por esse ser caído, e no fim das contas, essa fragmentação já é um modo de decomposição em vida daquilo que ocorrerá com o corpo. Tá? O ateísmo para Dostoiévski é uma aposta nesta decomposição, e evidentemente ele, enquanto jornalista, não aprovava, e ele coloca personagens potentes para dizer contra, mas, e ele recebe muitas acusações de fazer talvez de modo mais atraente, coloca também personagens dizendo o contrário, como Ivan Karamazov, tá? A ponto de, por exemplo, René Girard dizer que, embora Mishkin, embora o Starets Zosima, que é um outro personagem muito interessante no Irmãos Karamazov, tenham histórias lindíssimas, belas no sentido divino, o discurso de Ivan Karamazov parece ser mais atraente. Parece que Dostoiévski parece ter afiado melhor os seus argumentos justamente naqueles personagens que diziam o contrário do que ele, Dostoiévski, com biografia, afirmava nos seus textos jornalísticos, por exemplo. Lá no Grande Inquisidor, nós temos, então, Ivan contando essa parábola, esse poema, segundo as palavras dele, em que Cristo aparece justamente no século XVI, em Sevilha. Parece no meio ali, um pouco antes, havia acontecido uma sucessão de pessoas sendo queimadas ali e tal. O Cristo passa, vai fazendo milagres, e o inquisidor manda prendê-lo. E lá na prisão eles têm um diálogo, entre aspas, porque não é um diálogo, é um monólogo. E o inquisidor começa a dar um sermão digno de Dostoiévski em Cristo. E ele começa a apelar justamente com aquilo que está em Mateus 4, ou Lucas 4 também, né, dos 4 evangelhos. Nesses dois nós temos lá as tentações, né, que Cristo passou no deserto com o demônio. E aí o inquisidor traz essas 3 tentações fundamentalmente e diz que Cristo deveria ter abraçado, deveria ter aceito aquelas 3 tentações. E quais são elas? Respectivamente, pão, milagre e autoridade. Tá? Nem só de pão viverá o homem, por exemplo, né? Nesse momento que Cristo diz isso, ali respondendo ao diabo. Mas essas 3, agora que eu vi ali. Essas 3 tentações acabam soando aqui no discurso do grande inquisidor como aquilo que Cristo deveria ter feito e que não fez, né? Ou seja, tudo está errado porque você não abraçou essas 3 tentações, porque tudo que o povo queria era pão, era milagre e era autoridade. E você, para não escravizá-los, né, não os beneficiou com isso. E agora volta, depois de todo esse tempo, para fazer o quê? Né? O discurso é magistral, é de arrepiar, é emocionante, é um negócio realmente maravilhoso. Né? É impressionante porque muitas vozes estão dialogando aqui. Desde esta concepção a respeito da Inquisição, e eu não vou entrar nesse ponto porque eu não sou historiador, mas essa leitura de certa Inquisição, que vem de Dostoiévski, mas está em Ivan, que bebeu dessa ilustração francesa ali, a um Voltaire, a um Diderot, ao mesmo tempo, diante de um personagem angelical como Alyosha, Ivan está se dizendo por meio, estou olhando o tempo aqui, por meio desta parábola. Todas essas vozes estão se entrelaçando, o discurso mesmo ali, né? O texto bíblico está sendo também dialogado ali, essas várias vozes estão se entrelaçando. Como que termina esse episódio? Né, para já encaminhar para a parte final aqui da minha fala. Esse episódio termina da seguinte forma: o inquisidor, então, faz todas essas reclamações, né, e fica olhando para Cristo, e Cristo sempre silencioso. Quando ele termina efetivamente o seu monólogo, Cristo chega próximo a ele, beija a boca dele, do inquisidor, e fica em silêncio.
permanece em silêncio. Tá? Como é que nós entendemos esse silêncio de Cristo ali, que, aliás, é o mesmo silêncio diante de Pilatos? A única palavra que poderia ser dito nesse inferno polifônico seria o silêncio daquele que é. Tá? Se nós pegamos o texto bíblico lá, né, quem é Deus, senão sou o que sou. Né? Se nós olharmos para Bakhtin vai dizer, o ser humano não coincide consigo mesmo. Né? Nós nunca coincidimos conosco. Né? Por outro lado, se nós vamos para a teologia, dessa ortodoxia russa, segundo Paul Evdokimov, ele vai dizer exatamente a mesma coisa. Nossa consciência está fragmentada, e o nosso eu, da mesma forma, porque estamos sob o sol de Satã, emprestando a imagem de Bernanos. Quem é esse Cristo? É aquele que não fala, ele não entra nesse ciclo pernicioso da polifonia, justamente porque ele não está nesse ciclo, está para além dele. Dessa forma, já concluindo a minha fala, eu me lembrei de um trechinho, de um rascunho que o Bakhtin escreveu, e ele não desenvolveu essa ideia, e ele diz o seguinte, eu peço licença de novo, eu anotei isso em algum lugar. É sempre assim, né? Vou tentar lembrar de cabeça, então, pessoal. Acho que deve ter caído aqui. Ah, não, achei. Estava aqui. Diz assim, ele faz uma distinção entre silêncio e mutismo. Olha que interessante. No silêncio, nada soa. Não há algo que soe. No mutismo, ninguém fala. Não há ninguém que fale. O mutismo só é possível no mundo humano e possível somente ao homem. Essa distinção é preciosíssima, né? Porque se você vai, então, no meio da floresta ali, ou se vai em um lugar que só tem animais, você sabe que aquele silêncio, ele de fato é um silêncio porque não se pressupõe ali que aqueles animais ou aquelas árvores tenham algo a dizer, até que se prova o contrário. Mas se você entra numa sala e há seres humanos que estão quietos, você percebe que há mutismo ali. Você percebe que muito poderia estar sendo dito, mas não está. Ou seja, a pessoa muda, ela está dizendo alguma coisa. E aí eu deixo para vocês pensarem o que será que Cristo disse com esse silêncio diante do inquisidor, que é o mesmo silêncio diante de Pilatos também. Terminando, agora são minhas últimas palavras mesmo, tá? Terminando isso, Ivan e Alyosha conversam, e Alyosha diz o seguinte, mas isso não é contra Cristo, isso aqui é uma apologia de Cristo, está defendendo Cristo aqui, olha, já o jogo polifônico, né? Ele inverte a história do Ivan Karamazov. E ele termina a conversa, os dois, irritados um com o outro, e Alyosha silenciosamente beija o irmão também. Mas são beijos diferentes, porque o beijo silencioso de Ivan é um beijo humano. O beijo silencioso de Cristo não é só humano. Né? Ok, pessoal, agradeço então a atenção de vocês aí, espero que tenha gerado aí vontade, sobretudo, de ler não só o episódio do Grande Inquisidor, mas os Irmãos Karamazov como um todo, e os grandes romances, sobretudo, do Dostoiévski, aqueles 5 que a Luísa citou na bela introdução, inclusive, que fez, e que eu agradeço de novo na atenção de vocês.